A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do nosso encontro diário, é hora da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha. Como eu costumo dizer, é a minha, é a tua, é a nossa TV, é a TV da comunidade de Farroupilha, nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual o teu jeito preferido de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Descobre em www.csg.com.br o jeito que mais combina contigo. A nossa entrevista do dia é sempre o espaço em que a gente elege um tema e trata daquela temática com a presença de convidados nos estúdios. Hoje temos a presença de um convidado muito ilustre, de um farroupilhense que tem trabalhado muito na nossa comunidade e agora há poucos dias também está usufruindo da sua merecida aposentadoria. Todos nós temos a imagem do juiz, do Dr. Mário Romano Maggioni, hoje juiz aposentado, já no início de dezembro foi a sua despedida das atividades junto ao fórum aqui do município de Farroupilha, uma carreira de mais de 25 anos como magistrado e boa parte dela, praticamente 80% do período, desenvolvida aqui na comarca, no fórum do município de Farroupilha. Doutor Mário, prazer recebê-lo no dia de hoje, não mais como juiz titular, mas como juiz aposentado ou como cidadão farroupilhense, aliás, nato aqui do município. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado, saúdo a todos. Então, realmente me aposentei, Leandro, no dia 2 de dezembro. Então, desde o início de dezembro fui para os meus aposentos, como diz o Jorge Trevisol. Aposentadoria é você inaugurar um novo aposento, né? E foi assim uma gratidão imensa poder ter trabalhado aqui por 20 anos em Farroupilha. Estou aqui desde 2006. Antes disso eu trabalhei por 6 anos, desde 1999 em Capão da Canoa. Foram as 2 comarcas então que eu trabalhei. Só 2 comarcas? Só 2 comarcas. Então uma gratidão imensa a todos que passaram pelo caminho, a quem eu pude decidir algo a respeito. Já as minhas escusas, assim, se alguma decisão não foi adequada e a margem de erro e decidir às vezes implica também erros e acertos, né, Leandro? Então foi um ofício muito gratificante. Eu amei assim ser juiz durante esse tempo, mas acho que agora é tempo para me aposentar. Acho que é um novo ciclo, uma nova etapa aí que se abre. E então, assim, muito obrigado, Farroupilha. Sou natural daqui, lá do Caravaggio. Um grande beijo àquele pessoal trabalhador da agricultura, com quem eu me identifico muito. Então, minhas raízes são de lá. E mudei o ofício para o direito, para a magistratura. Antes disso, eu fui por 10 anos bancário também. Então tenho assim lá mais de 40 anos de contribuição
A minha filha Mariana me inveja com 11 anos que eu estou aposentado e ela gostaria de estar no meu lugar. Eu disse, olha, quando tu trabalhar uns 40 e lá se vai ano de contribuição, aí ok. Já dá para se pensar no assunto. Aí tu pode pensar no assunto. Até lá, o privilégio é meu. Doutor Mário, como é que foi essa escolha também? Porque antes de ser bancário, eu acredito que o senhor também teve alguma passagem pela agricultura, né? Família de agricultores, Magione da linha Caravaggio, mas como é que foi que despertou esse desejo pela magistratura, por ser um juiz? Na verdade, Leandro, o que aconteceu, assim, eu sempre me identifiquei muito com a escrita, sempre me identifiquei muito com o raciocínio lógico e achei, assim, encontrei na magistratura um campo amplo e vasto para poder desenvolver essas questões, tá? Mas assim, eu saí da colônia, mas a colônia não saiu de mim, tá bem? Então, se você me disser algo assim, eu amo ainda a terra, amo aquele pessoal que produz frutas, que o Caravaggio basicamente trabalha na produção de frutas. Uva e frutas, né? Uva e frutas, uva, pêssego, nectarina, laranja, bergamota, uma diversidade, uma gama grande de frutas. Mas amei também esse ofício que eu escolhi de ser juiz. Então, quando eu comecei outros cursos universitários, a administração nada a ver comigo. Não deu certo? Não deu certo. Eu estudei um semestre e já mudei de curso, né? Fui para informática e acho que de repente daria certo se eu tivesse sido apresentado para uma área da informática, da programação e não da eletrônica. Sim. E aí quando é eletrônica eu não sirvo para trocar uma lâmpada, aí é horrível, né? Então assim, eu digo, não é isso que eu quero. E aí eu fui para o direito. Aí no direito, sim, a meu ver, aí eu já pensei em fazer concurso, em assumir algum dos cargos. Tanto que o ano que eu fiz o concurso para juiz, eu estava fazendo também para delegado, já estava na última fase, e para o Ministério Público também. Mas aí fui chamado para assumir como juiz, lá em 1999, e sou juiz desde então. Certo. Foi a terceira tentativa, o terceiro curso? Terceiro curso foi o direito. Aí estabilizou. Aí estabilizei. Mas os outros cursos eu fiquei só um semestre. Assim. Eu fiz coisa assim, eu já olhei assim, disse, não é isso que eu quero. Bom, mas o que tem que haver a escrita? O senhor gostava e gosta muito de escrever, aliás, toda semana tem suas crônicas também, né? Mas o que tem a ver a escrita com a magistratura? Tem semelhanças? Tem muita semelhança a escrita e o raciocínio lógico, que eu amo também, a matemática, tá? O que é a magistratura? Um advogado ingressa com uma ação, vai ter um outro advogado que ingressa com a resposta, a contestação, e o juiz vai ler uma questão, vai ler a outra questão e vai fazer uma interpretação. A base da lei? A base da lei, a base dos princípios, a base da Constituição, a base, enfim, de um sistema jurídico que vai dizer, o que eu entendo é isso. Então, sim, na verdade, é uma questão muito interpretativa de texto. E isso me fascina, eu amo o texto, amo a escrita, e isso me facilitou enormemente também para fazer o concurso. Então, quem ama a escrita, quem ama escrever, é uma mão na roda para os concursos esses de juiz, promotor, defensor público, que exige que você defenda um argumento escrito, ou falado também, mas escrito. E a questão da matemática, da lógica, que ela facilita para dar essa interpretação também. A meu ver, são duas coisas muito próximas. Alguém diz, mas eu sou bom em matemática, mas não consigo ver assim, a facilidade na escrita. Na verdade, é só uma questão de você mudar um pouco o foco, são duas coisas muito gêmeas entre si, a meu ver. Sim. E foi isso, então, que me chamou para o direito, por conta disso. E depois, dentro do direito, então teve algumas áreas que eu amei, amo de coração, e aí tem questões, por exemplo, de família, infância e juventude, que se eu tivesse que dizer o que eu mais amo no direito, são essas áreas em cuidar bem das crianças, em cuidar bem da família,
e entendo que por aí passa a grande parte da construção da sociedade. Com certeza. Como é que foi, doutor Mário? Bom, vamos abreviar um pouco. O senhor fica 5, 6 anos em Capão da Canoa, é isso? Isso lá na aí. comarca de Capão da Canoa. Aí surge a oportunidade para vir a Farroupilha. Tô indo. Na verdade, antes de eu vir para Farroupilha, tinha aberto já um edital para Farroupilha, eu não me inscrevi. Farroupilha não era estava numa época bastante tumultuada, que teve a década de 90, que teve muitas empresas que quebraram, falências, então acumulou um serviço gigante no judiciário em Farroupilha. E a segunda vara tinha diversas dessas empresas que faliram, e que os processos assim estavam muito tumultuados. Então não era uma vaga assim que as pessoas, que os juízes buscavam muito. Aí quando abriu na segunda ocasião em 2006, aí eu me habilitei e eu vim para cá. E acho que foi uma boa escolha, eu consegui. Hoje nós temos o serviço aí da segunda vara, que eu sou titular, era titular da segunda vara, estava completamente em dia, eu estava sentenciando os processos dentro da semana que vinham para mim conclusos, os despachos idem, audiências eu estava marcando para um mês adiante, então estou entregando a segunda vara absolutamente redondinha em dia. E por isso que eu sei que já tem alguns juízes que têm interesse, o volume de serviço é muito grande. Eu tenho, em relação à primeira vara, tinha a infância e juventude, então quero um a mais para a segunda vara civil, um apêndice, sem compensação, que está errado, a meu ver, porque devia ter uma compensação, até mesmo porque infância e juventude precisa prioridade absoluta, e no momento que você coloca a mais para um juiz em relação a outro, você está quebrando essa prioridade absoluta. Mas eu conseguia dar conta, minha equipe muito competente, muito eficiente, dei voto de louvor a todos eles antes de me aposentar, porque realmente eles merecem. E foi muito desse trabalhar, e todas as equipes com quem eu trabalhei nesses 26 anos, Leandro, assim, sempre me quiseram muito bem, e eu sempre quis muito bem a eles. Choramos ali na despedida, faz parte, acho que é um ciclo que se encerra, e não só para mim, para eles também. Então foi muito esse trabalho que a gente desenvolveu ao longo ali de 20 anos aqui em Farroupilha. Aqui em Farroupilha, doutor Mário, na comarca, no Fórum de Farroupilha, o senhor teve uma atuação muito presente, por diversas ocasiões foi diretor do Fórum, também diversas ocasiões foi o juiz eleitoral nos pleitos municipais, nacionais, também atuando muito na questão das adoções, que é uma marca que o senhor deixa muito latente aqui na comunidade de Farroupilha. Mas me conte um pouquinho, como é que é o dia a dia de um juiz? Porque talvez a gente do lado de cá, a gente faz uma imagem, o juiz chega, vai ler um processo, tem um trabalho, um ritmo muito grande. Como é que é o dia a dia de um juiz? O que o senhor pode falar publicamente, obviamente. Tá. Bem, cada juiz estabelece o seu ritmo, o seu sistema de trabalho. Então, eu tinha uma equipe que hoje era o Robson e a Kai, que é a estagiária, o Robson, chefe do cartório, depois tinha a Elisângela, que é minha assessora, a Ana, que era minha auxiliar, tinha mais a Adriane e a Emanuela, que eram estagiárias também, e essa era a equipe da segunda vara civil. Então, eu trabalhava assim, essa equipe trabalhava toda junta comigo aí, então ingressam os processos, praticamente quem tocava os processos, questão de despachos, era a equipe toda, eu cuidava mais das sentenças. Aí, a partir de um ano atrás, integrou nossa equipe o Leonardo, o Léo, nós chamamos ele, lá de Alagoas. Ele estava trabalhando online comigo, ele quem cuidava mais das decisões e sentenças, e tinha mais a Inês, que é uma servidora cedida do município, que está, desde que eu cheguei em Farroupilha, ela trabalha conosco. Então essa era a nossa equipe da segunda vara. Eu basicamente gerencio, junto com o Robson, essa equipe, e junto com os demais, assim, eu sou muito pela gestão de todos, tá? E segundas, terças e sextas, geralmente eu trabalhava de casa sentenciando, porque se eu estiver no fórum as pessoas interrompem, o trabalho de sentenciar exige você estar focado.
e quando te interrompe, você perde o fio do raciocínio. Sentenciar é dar a decisão do juiz. Dar a decisão. Isso. Deu a encrenca lá, eu tenho que decidir. Se A está correto, se B está errado. Exato. E então o rendimento meu em casa ou no fórum era de 1:3, eu conseguia sentenciar 3 em casa, enquanto 1 no fórum. Então, segunda, terças e sexta, geralmente eu trabalhava em casa. Em alguma excepcionalidade eu ia para o fórum, sem problemas. Às vezes marcava alguma audiência de urgência, tipo destituição do poder familiar. Uma criança que está lá na Casa Lara, a meu ver, eu não posso marcar uma audiência para mais de 15 dias longe. Porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido, você tem que andar rápido, ou volta para a família, ou destitui do poder familiar e vai para uma família que cuide dessa criança. Então esse era um diferencial meu nessa área, por exemplo, infância e juventude. Hoje tem 25 crianças na Casa Lara, mas nós estávamos até questão de um mês atrás com 17, houve 2 grupos de irmãos, um de 5 e um de 3, que ingressaram no último mês, então aumentou o número, mas não tenho nenhuma criança lá com mais de 1 ano de acolhimento. Sim. Então a gente faz a coisa andar rápido, e tem que ser assim, vamos ver. Quartas e quintas eu fazia as audiências, então aí eu sempre trabalhava no fórum. Audiência é o momento em que o juiz conversa com as partes envolvidas naquele caso, naquele processo. Exato, né? Com os advogados, com as partes, Ministério Público, Defensoria Pública, então, e basicamente era isso. Assim, aí as pessoas vão entrando com os processos vão aparecendo, e o juiz é que tem que fazer o processo fluir rapidamente, o mais rápido possível. Tem umas vezes que as questões se tornam muito complexas, então... e se arrastam por anos, às vezes, infelizmente. Eu entendo que a justiça, para ser mais efetivamente justiça, tem que ser mais rápida, mais célere. Mais ágil. Mais ágil, então isso nós erramos ainda, a meu ver, mas estamos avançando. É o sistema, né? É o sistema. É o sistema, às vezes são as próprias pessoas que complicam em demasia, que não sentam para conversar um com o outro, ficam criando guerra onde não precisaria ter guerra, que poderiam resolver amistosamente, mas preferem querer, às vezes, depenar o outro por completo, ao invés de tentar chegar num ajuste. Então, não é só o sistema, não. A meu ver, é uma cultura que nós temos. Comportamento cultural do cidadão. Do cidadão. Sim. E o direito, também eu faria uma crítica, que é o direito, que nós temos muito o direito como pretensão resistida, e não um lugar de pacificação. Eu diria que nós teríamos que mudar esse conceito do direito para aquele espaço onde nós vamos pacificar a sociedade e não um lugar especificamente onde há uma pretensão resistida. Porque pretensão resistida, tu já parte para o embate, né? E se tu pensa em pacificar, tu não parte para o embate, tu parte para conversar, para tentar dialogar e para resolver a questão. Me parece, doutor Mário, me corrija se eu estiver equivocado também, de que a justiça ela entra em cena ou em campo quando uma ou mais pessoas não têm entendimento. Leandro e o doutor Mário não conseguem se entender por N situações, alguém vai ter que dizer assim, o Leandro está certo, o Leandro está errado, o doutor Mário está certo, o doutor Mário está errado. Então, o que o senhor coloca dessa questão da pacificação, do entendimento? As pessoas acabam querendo, não dá aqui, agora vamos para o rigor da lei. E a lei nem sempre, a lei às vezes ela é dolorida, né? Dependendo da situação. E a lei ela é muito interpretativa, né, Leandro? Não é assim, a regra é clara, aquilo que dizia algum comentarista de futebol, não existe regra clara. E tentem vocês fazer qualquer coisa aí, inventem uma regra e vão ver que você colocar 10 pessoas, vão ter diversos que vão pegar aquela mesma regra e vão interpretá-la de forma diferente. Então, assim, tudo é questão de interpretação. Então, se você... Aí pega a questão de família, como é que um juiz vai resolver, como é que os pais têm o direito de convivência, uma separação, direito de convivência com os filhos. Isso é uma questão que os pais, o pai e a mãe, precisam resolver. Fazer o seu modelo. Fazer o seu modelo e que seja bom para ambos, para todos, para os filhos, para o pai e para a mãe. E não que seja bom apenas para um. E isso vale para tudo. Aí deu um acidente de trânsito... A pessoa quer, além da indenização, 1 milhão de outras coisas. E aí
o acidente não foi provocado geralmente propositalmente, tudo bem, houve descuido, houve omissão, mas assim, tentar chegar nesse denominador comum e tentar resolver a questão é tão melhor, a meu ver, tá? Então essa é uma crítica que eu faria ao direito, e acho que nós podemos avançar nisso, advogados, Ministério Público, Defensoria, podemos avançar, juízes, avançar nessa tentativa de resolver pacificamente as coisas. Doutor Mário, uma das marcas, pelo menos que eu vejo do lado de cá, do seu trabalho sempre foi o profissionalismo. E acredito que talvez não tenha sido fácil, pode ter sido fácil também, porque o senhor, sendo juiz em Capão da Canoa, muito pouco conhecido. Agora, sendo juiz em Farroupilha, talvez muito mais conhecido, e daqui a pouco o senhor se deparava numa determinada audiência, o senhor na audiência e tendo lá, entre as partes, pessoas que o senhor conhece. Como é que foi? Foi fácil? Foi tranquilo trabalhar nessa questão? Sentava lá amigos que estavam com problemas e o senhor tinha que decidir. Como é que foi isso, doutor Mário? Assim, se eu considero que a pessoa é muito amiga minha, eu me considero impedido, tá, Leandro? Sim. Eu nunca julguei um processo de alguém que eu dissesse, essa pessoa é muito amiga minha, e eu continuei no processo, me considerei impedido nesse caso. Até para não contaminar a decisão. Exatamente. Mas não foram muitos casos, não, porque o que acontece também? Primeiro que eu sou lá do Caravaggio, que é o canto de Farroupilha, tá? Nós lá meio que pertencemos a Alto Feliz, meio que Vale Real, fazemos um limite com Caxias do Sul, nós somos o canto, assim como lá do outro lado tem a linha Jacinto, do outro lado tem Pinto Bandeira, Pinto Bandeira, Mundo Novo ali para esse lado. Então ali não foi assim um frequentador aqui da metrópole Farroupilha, tá, Leandro? Aí depois eu saí de casa com 10 anos, fiquei 10 anos no seminário, então também fora aqui no seminário. Desse convívio mais social, né? Desse convívio mais sociais. E depois dos 20 anos, grande parte eu trabalhei no Banco do Brasil em Caxias do Sul. Então o que me ligou com a Farroupilha foi o Caravaggio, o Penharol, que eu sempre, apesar de morar em Caxias, eu sempre jogava no Penharol, mas ali no futebol... Qual é a posição que o senhor jogava lá? Zagueiro. Zagueiro central? Zagueiro central é uma posição em que tu não sabe se arranja amigos ou inimigos, porque... então, assim, não foram muitos casos que eu precisei me considerar impedido, não. Sim. Então, sempre administrei bem isso e não julgaria um processo, assim, tive alguns casos, assim, mas não, aí me considerei impedido. Certo. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte, conversando com o juiz aposentado, Dr. Mário Romano Maggioni, aqui nos estúdios da TV Serra. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre, tenho certeza que foi uma das meninas dos olhos do Dr. Mário também, toda essa questão das adoções feitas aqui em Farroupilha. Me passa pela cabeça, quem sabe quantos processos ele tem julgado nessa sua trajetória no geral, mas depois na questão das adoções também sempre trabalhando de uma forma muito responsável, capacitando, orientando os pais. Olha, esse é o papel, essa é a missão, estas são as responsabilidades, enfim, valorizando a questão da família. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. A
Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O intervalo não é apenas uma obrigação, mas é um direito estabelecido pela Constituição Federal. O intervalo de trabalho tem que ser de, no mínimo, para quem trabalha menos de 6 horas por dia, de 15 minutos, quem trabalha mais que 6 horas, no mínimo 1 hora. A gente sabe que a reforma trabalhista em 2017 permitiu que sindicatos estabelecessem no mínimo 30 minutos de intervalo, mas na prática a justiça, em muita jurisprudência, ainda vem questionando esses 30 minutos e pedindo que o empregado e o empregador estabeleçam no mínimo 1 hora de intervalo. Essa hora é realmente para que o funcionário consiga se restabelecer, consiga trabalhar e consiga entrar para uma nova hora de jornada de trabalho um pouco mais descansado. Por isso é importante o registro, aliás, ele é imprescindível o registro da concessão desse intervalo e do gozo. Faça o seu empregado assinar e você, empregado, assine a demonstrar o efetivo trabalho e gozo da hora intervalada. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui nos estúdios da TV Serra, hoje ao lado do Dr. Mário Romano Majoni, juiz aposentado, aposentou-se aqui no município de Farroupilha no dia 2 de dezembro, é o nosso convidado na entrevista do dia com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta 54 3698 1103 e CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Acessa www.csg.com.br e descubra o jeito que mais combina contigo. Doutor Mário, falando um pouquinho do seu trabalho também, de tantas frentes de trabalho, eu não quero deixar passar em branco a questão das adoções. Aqui em Farroupilha, Farroupilha foi um modelo, ainda é um modelo de adoções também para todo o Brasil. Enfim, o senhor tem muito desse modelo concebido e implantado aqui em Farroupilha. Daria para se dizer, talvez, que essa foi uma das áreas que lhe deu grande alegria dentro da magistratura? Foi uma das áreas, sim. E quando a gente olha para as adoções, na verdade, por trás das adoções está uma questão que eu costumo, e já sinalizei antes, Leandro, que é de cuidar bem das crianças. Eu fui o primeiro juiz no Brasil a condenar um pai a pagar danos morais a uma filha porque ele não cuidava dela. Ele pagava os alimentos, sob pena de prisão, nunca convivia com ela, não dava a mínima para a filha, ela entrou pedindo dano moral, isso lá em Capão da Canoa, ainda em 2003. O senhor foi o primeiro juiz do Brasil? A primeira sentença no Brasil em que se condenou um pai a pagar danos morais para uma filha. Esse ano virou lei e dizendo que o abandono afetivo é um ilícito civil. Então as pessoas dizem, mas você não pode obrigar o pai a amar um filho. Pode sim, a lei diz que o pai tem que amar o filho. E se o pai não ama o filho, então ao menos ele paga uma indenização para que o filho possa ter um acompanhamento psicológico ou que possa ter outros meios para suprir aquela deficiência que o pai está causando. Sim. Por que eu coloco isso? Porque isso tem a ver com as adoções. A adoção tem a ver com não cuidar bem dos filhos. E com cuidar bem dos filhos. Porque por trás de uma adoção tem alguém, e geralmente eu fiz em torno, acho, de umas 300 adoções, Leandro, aqui em Farroupilha. É muita adoção para o tamanho de Farroupilha. Mas por que tantas adoções? Porque eu entendo assim, que se um pai e uma mãe não primam, não dão ao filho aquela prioridade que precisa ser dada, colocar o filho acima de outros interesses, acima dos desvios e cuidar bem daquela criancinha, nós estamos, aquela criança não vai conseguir se desenvolver plenamente. E se você não der esse ambiente mínimo, e não precisa ser um ambiente espetacular, não, um ambiente suficientemente bom, a criança vai ter sérios problemas, vai repetir um ciclo de violência, e então, assim, em muitos casos, eu julguei destituições do poder familiar, foram muitas. Aí o destituição é quando que é retirada a criança daquele convívio familiar. É retirada do convívio da família biológica. E aí, uma vez retirada, aí eu tenho que destacar o trabalho aqui de Farroupilha enorme, gigante, da promotora de justiça Cláudia Fórmulo Endler, em conjunto com toda a rede do município, Conselho Tutelar e toda a rede, um trabalho enorme nessa área. Então, parabéns a todos. Acho que todas as comarcas deviam ter promotores e promotoras assim, que zelem é um trabalho de alta complexidade, Leandro, não é simples. Me angustiava ter que destituir alguém do poder familiar. Era dolorido. É dolorido, porque tu vê que aquela pessoa, às vezes, aquele pai, aquela mãe, foram vítimas a vida toda, e agora que você vai lá, só que eles estão vitimizando o seu filho. E você vai lá e tira o filho deles. Então isso é algo assim que a mim sempre me angustiou bastante,
mas que ao mesmo tempo, às vezes, é o único caminho que eu consegui ver para que aquela criança não ficasse de novo num ciclo vicioso que vai se repetindo até quando. Então, para poder quebrar esse círculo vicioso, eu, em muitos casos, destituí do poder familiar, que tirei da família biológica e encaminhei para a adoção. O encaminhamento eu fiz, muitas das minhas crônicas que eu escrevo aqui para o jornal O Farroupilha, e também coloco nas redes aí, é sobre esse momento de encaminhamento para a adoção, que é espetacular, a meu ver, é um momento de enorme alegria para quem vai adotar, e para mim, como juiz, também era um momento de alegria, porque eu estava vendo essa criança adolescente, fiz adoções de grupo de 6 irmãos, por exemplo, de 6 irmãos? 6 irmãos, de 5, de 4, de 3. Comecei a escrever as crônicas em Farroupilha, porque um casal que adotou 4, aqui de Bento Gonçalves, eles sentaram na minha frente, e eu agora estou suando um pouco, tá, Leandro? Eles estavam suando, assim, tu via eles escorrendo, assim, eu digo, isso merece uma crônica, e a partir daí eu pensei assim, se escreve tanto sobre tantos assuntos, por que não retratar esses momentos lindos de quando alguém abraça uma criança, de quando alguém adota uma criança? E comecei a escrever, e muito, praticamente, todas as adoções que eu fiz uma crônica sobre aquela adoção. Sobre aquela adoção, sem citar nomes, procurando ao máximo dar as mínimas dicas possíveis, mas aquele momento assim, que eu fazia as ligações para os habilitados, coisa que geralmente, porque não tínhamos assistente social ou judiciário, então, como nós não tínhamos um profissional, eu mesmo ligava, às vezes em conjunto com a equipe da Casa Lar, sempre, aliás, o trabalho tem que ser em rede, esse trabalho. Cooperado, né? Cooperado, porque se um pensa uma coisa e outro pensa outra completamente diferente, a coisa não anda, né? Sim. Então, assim, sempre fiz um trabalho muito em conjunto com a Defensoria Pública, sempre foram muito parceiros, o Ministério Público, o Ministério Público sempre a doutora Cláudia, mas os defensores foram mudando no passar do tempo, mas sempre o trabalho com a Casa Lar, com as coordenadoras, com a equipe técnica da Casa Lar, mudaram diversas coordenadoras nesse período que eu estou em Farroupilha, mas sempre assim, uma troca muito grande de ideias, do que fazer, de como agilizar os processos, de como cuidar bem daquelas crianças. Aliás, quando o senhor ia fazer uma adoção, o processo todo não bastava só ter um pai ou uma mãe, ou vamos colocar uma família talvez interessada em ter aquela criança. Não era só o desejo, mas tinha que ter um preparo, responsabilidades, até para que a criança não fosse a vítima. O objetivo sempre era proteger a criança? Sempre proteger a criança. E, inclusive, aqui uma questão sobre as adoções, há um grupo de apoio de adoção em Farroupilha, o DNA da Alma, que também prestou um grande serviço sempre no preparo de quem quer adotar. Sim. Então, assim, eles têm uma troca de experiência, eles se reúnem sempre no primeiro sábado de cada mês no IFE. Federal. Isso é muito 10. Já vi diversos juízes na área da infância e juventude que reclamam assim, de devoluções de adoção. Eu fiz em torno de 300 adoções, assim, dá para contar nas mãos as devoluções, não teve praticamente devolução nenhuma. E fiz adoções assim, de crianças desde bebezinhos até adolescentes de 10, 15, 16, 17 anos. Então, assim, a gente... esse Teve trabalho... pais que desistiram ao longo do caminho? Que desistiram ao longo do caminho? Eu tive algum caso, assim, que às vezes não cria uma compatibilidade entre a criança, ou geralmente os maiorzinhos, assim, entre quem quer adotar, em quem se propôs a adotar, e a guria de 14, 15 anos, e daí houve a devolução. Mas foram pouquíssimos casos. Raríssimos, assim, dá para contar nas mãos aqui. Assim, não acredito, de 300 não chega a 10. Assim, E eu atribuo muito isso a esse preparo que o DNA da Alma, essa convivência que eles proporcionam a quem está se preparando para adotar. Aliás, é algo que todos aqueles que querem ser pai e mãe deveriam fazer, preparar-se para ser pai e mãe. Oxalá um dia aquele pré-natal que a gente faz na área médica exista também na área da assistência social e na área da psicologia, nessa área que é mais estruturante da pessoa humana,
que seria muito interessante, a meu ver, que as grávidas frequentassem lá umas 3, 4 sessões de psicologia com psicólogo, com assistente social, que o Estado, quando falo Estado do Brasil, os municípios propiciassem isso às grávidas. Acho que teríamos muito menos adoções, o que seria ótimo, porque o pai biológico, a mãe biológica estão preparados e conseguem cuidar suficientemente dos seus pequeninhos aí. E isso seria um ganho social gigante, assim. O senhor vai continuar envolvido nessa questão das adoções daqui a pouco como voluntário dentro dessa rede de apoio? Eu amo tanto essa área, Leandro, que com certeza eu vou sentir uma saudade enorme disso. Desse métier. Desse ofício. Então, assim, eu acredito que sim, que eu estarei envolvido de alguma forma. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Mas é algo assim, agora, inicialmente, eu pretendo me dedicar ao ócio criativo, tá? E, tipo assim, não pretendo já, assim, pretendo reabilitar minha OAB, que é uma inscrição na OAB para poder advogar, se a pessoa quiser, mas não pretendo advogar, porque se fosse para querer advogar, eu ia continuar sendo juiz, que por problema... O senhor poderia continuar sendo juiz mesmo sendo aposentado? Não posso. Não pode. Teria que esperar a aposentadoria, acessa o mandato de juiz. Isso aí. Na verdade, eu me aposentei porque eu quis. Eu poderia até aos 75 anos, que aí a aposentadoria seria compulsória. Então eu teria mais uns 14 anos pela frente. Mas como a expectativa de vida vai até os 70, eu preferi me aposentar antes do fim da minha expectativa de vida, Leandro, tá? Doutor Mário, deixa eu lhe fazer uma pergunta, e aqui seria um assunto para a gente discutir, quem sabe, horas e muito tempo, né? A gente sabe que está cada vez mais difícil o entendimento entre as pessoas. Hoje é uma e na segunda a pessoa diz assim, não dá, tu vai responder na justiça. Eu vou na justiça contra ti. Como é que o senhor analisa, não sei se tem alguns números que o senhor queira colocar, talvez do início ali de dezembro do fórum aqui de Farroupilha, porque deve ser milhares de processos, né? Por que está cada vez mais difícil o entendimento das pessoas e por que os fóruns estão cada vez mais abarrotados de processos? Na verdade, eu não sou muito saudosista, Leandro, do passado. Acho que não é verdade que é cada vez mais difícil a convivência entre as pessoas. Eu estou lendo um livro agora que se chama Um Defeito de Cor, que passa lá em 1810, não é tanto tempo assim, se a gente pensar numa história, e havia escravidão. Eu fui ver o país de onde vem a moça, que é o personagem, era Benin, que a principal fonte de economia do país era a venda de escravos. Então, isso há 200 anos atrás, uma vergonha. Então, nós evoluímos. Já existia. Essa questão de assim, a convivência entre as pessoas era muito pior do que hoje. Nós avançamos bem. Então, se nós olharmos na história, não precisamos ir muito longe, ali em 1940, 45, teve uma guerra em que se dizimou judeus assim aos montes. Então, isso é 70, 80 anos atrás. Então, nós estamos avançando. Então, eu acho assim que a sociedade, na média, nós temos avançado e bastante. A questão das mulheres, que não podiam votar até pouco tempo, a questão da homossexualidade, está respeitando mais. No judiciário, a meu ver, também ele acompanha a sociedade. O judiciário não é um capítulo à parte na sociedade. A sociedade tem o judiciário que merece, a sociedade tem o político que merece, a sociedade, na verdade, é ela que se constrói. Somos nós que construímos a família, o lugar onde moramos. Então, é isso que nós temos que pensar. Então, hoje, por exemplo, no judiciário, se nós tirássemos ações bancárias, eu estava comentando antes aqui com o Leandro, vem para eu julgar assim, uma média de 5 a 10 processos por dia, para sentenciar. Então, isso é uma maluquice. Se tu pensar, você tem que sentenciar 10 processos num dia. Tem como fazer isso? Não, né? Tem como fazer, sim. Ali com a equipe que a gente tem, se consegue. E por que isso? Porque se a gente tirasse hoje questões bancárias, questões de
energia, questões de planos de saúde, essas questões macro da área do consumo, assim nós esvaziaríamos 2/3 do judiciário. Então essas questões, a meu ver, têm que ter um olhar diferenciado de como gerenciar o judiciário, teriam que ser decididas mais de forma central e valer para todo o Brasil. Não é possível que no Brasil a gente tenha contratos bancários hoje de juros de 20% ao mês, Leandro. E eu pergunto lá para o preposto do banco, mas você sabe quanto é 20% ao mês? Significa você pegar R$1.000, dá 1.000% ao ano e multiplicar por 10. No primeiro ano dá 10 mil, no segundo ano 100 mil, no terceiro ano 1 milhão, no quarto ano 10 milhões, no quinto ano 100 milhões para R$1.000. Isso aqui é um absurdo. A lei nossa precisa ser modificada, só que não se muda. A Constituição de 88 diz que os juros deviam ser limitados a 12%, dependendo da lei complementar, e se entendeu que dependendo da lei complementar, enquanto não tivesse a lei complementar, podia ser quanto quisesse. Então, isso é português, isso é interpretação. E fazer leis, então, quando a gente vota, a questão, eu já fui juiz eleitoral, você nominou antes, quando a gente vota, tem que pensar em quem votar. Porque depois vão lá os vereadores, os deputados, o legislativo vai fazer leis de acordo com o interesse de cada deputado, de cada vereador. Então tem que pensar muito bem, a eleição tem que ser algo sério. Quando você escolhe alguém para o executivo, ele vai desenvolver uma economia de acordo com interesses dele, e aí você vai ter que saber qual é o interesse dessa pessoa. Ele vai abraçar o meu interesse também ou não? Ou estou vendendo o meu voto lá por uma carguinha de cascalho, por uma janta, e depois vou... Uma conta de água, de luz. Uma conta de água e luz, e vou ficar ferrado depois, eternamente. Lá na escravidão, os escravos não só não recebiam indenização por ter trabalhado, como eles deviam reconhecer que tinha um defeito de cor, e daí vem o nome do livro, de um defeito de cor, tinha que reconhecer que ele tinha um defeito de cor e tinha que comprar sua liberdade. Então é essa propriedade que nós queremos, porque tem gente que defende pátria, família, propriedade. Esse tipo de propriedade nos serve? Não, né? Nós temos que modificar o conceito de propriedade, temos que avançar. Então, isso, o direito faz parte disso, mas não é só o direito, não. O jornalismo faz parte disso, a mídia faz parte disso, os agricultores lá do Caravaggio fazem parte disso. Então, o cidadão como um todo. O cidadão como um todo, o conjunto todo, sem excluir absolutamente ninguém. Não só o cidadão, é a natureza que faz parte disso. Porque, então, é esse conjunto todo da obra que eu sempre tive presente assim, nos meus julgamentos e que tentei fazer da melhor forma possível, Leandro, tá? Então, a minha gratidão ao pessoal que me aguentou durante esses anos aí na condição de juiz, tá? Foi um privilégio. Ali o pessoal que trabalhou comigo, as pessoas que passaram por mim, quem eu encaminhei para adoção, aquelas famílias, aqueles genitores que eu destituí do poder familiar, e tem uns que ficaram muito magoados, tenho certeza, porque tirar o filho de alguém machuca, dói, e então escusa, porque daqui a pouco a gente errou nessa interpretação de que eles não tinham condições de cuidar bem. Mas assim, a minha gana sempre foi, a minha vontade sempre foi de proteger aquela criança, de proteger esse grupo social. Então esse foi o meu trabalho de juiz, e espero que quem venha para me substituir aí tenha também esse mesmo viés, esse mesmo caminho. Eu só vou brincar aqui com o Dr. Mário um pouquinho, né? Vocês viram como que ele ainda está, né? Ele disse assim, chega para mim 8, 10 processos para julgar. Vinha, né? Chegava, porque não chega mais. É que na verdade, Leandro, eu tenho só estou brincando. Eu tenho uma noção também de tempo, que eu entendo que o tempo ele não é bem assim linear, tá? Sim. Porque senão nós nem existiríamos. Claro, o tempo ele é passado, presente e futuro, e ele se mescla, assim como a Santíssima Trindade, que os católicos acreditam, eles são 3 em 1. Sim. Então, esses erros de português... Assim, estou brincando, doutor Mário, me permita. Esses erros de português faz parte da minha filosofia de vida até também. Porque está tudo muito recente ainda também. Bom, para a gente concluir, a última colocação que eu lhe faço, né? Escrever Caminhadas a Caravaggio...
O que mais o Dr. Mário vai fazer agora? Olha, eu pretendo fazer diversas coisas, pretendo continuar vivendo, escrever sem dúvida, vou continuar escrevendo. Eu escrevo aqui para o jornal, aqui basicamente é isso, mas é um viés que eu amo a literatura, então eu amo ler e amo escrever, então acho que é algo que eu vou continuar com certeza exercitando. Caminhar é outro hobby, outro capricho meu, eu gosto muito de caminhar. Então, caminhadas para Caravaggio, para o Caravaggio, para Santiago de Compostela, para o Peru, para a Itália. Estou planejando. Ontem à noite eu estava conversando estávamos numa janta com os ex-funcionários do Banco do Brasil, agora todos aposentados, que a gente volta e meia se reúne. E por isso que o passado, o presente e o futuro eles se mesclam, porque é muito bom. Eu estou saindo do judiciário, mas não estou saindo do judiciário. Eu saí da colônia, mas não saí da colônia. É assim, a vida continua, né? Então isso é bom, isso faz bem, não é ruim a gente carregar esse corpo todo que nós somos. Então isso com certeza eu continuarei fazendo. Esse meu amigo que é aposentado lá do Banco do Brasil, então ele estava me falando da Turquia, do Japão, caminhadas assim, espetaculares que ele fez, ao Monte Roraima, e eu já fui só anotando, né, Leandro? Quando quiser uma parceria para caminhar, é só me convidar que eu vou. Todo pedaço, né? Frequentemente eu vou a Caravaggio também, em função da própria Rádio Miriam também, e vira e mexe, eu vejo o Dr. Mário caminhando por aí também, que coisa boa. Bom, Dr. Mário, eu quero agradecê-lo, sempre tive uma admiração muito grande, continua a minha admiração também pelo nosso Dr. Mário Majoni, sempre juiz aqui do município, vai algum tempo para a gente tirar da memória, e ele vai continuar como juiz, deixou marcas aqui no município também, agora com mais calma, quando tiver algum assunto mais na área polêmica judiciária, aí a gente vai requisitar os conhecimentos, os préstimos do Dr. Mário aqui na TV também. Muito obrigado e aproveite bem esse momento com a família, com os amigos, porque eu vejo que a vida é feita de ciclos, né? De partidas, escolhas, de momentos, e o senhor chega num momento também que o senhor vai, porque eu tenho certeza que durante essa caminhada também foram tantos momentos, o trabalho exigia muito, talvez o senhor não conseguia fazer o que o senhor fazia, e agora o senhor vai ter mais tempo para a sua vontade também, né? Tá bem, um grande beijo a todos, foi um privilégio ter sido juiz ali durante 26 anos, foi assim, muita gratidão para todos, e vamos construir junto essa família mais justa, mais pacífica, que acho que fará enorme bem para todos aí. Um grande beijo a todos. Obrigado. Dr. Mário Majoni, juiz aposentado aqui de Farroupilha, foi o nosso convidado hoje na entrevista do dia. Gente, ficamos por aqui. Um abraço. Até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.